Shalom. O pastor Ronildo estava falando, eu estava lembrando. Na lei da física, nós estudamos que toda ação tem reação. Ou seja, o que acontece é que quando a ação e a reação ela acontece no meio escuro, no meio ruim, a reação é ruim. Nada acrescenta, pode até piorar o estado. Mas diante de Deus a coisa, o ambiente é excelente, é agradável, como diz aqui. Então a ação e reação diante de Deus, a reação é o resultado de tudo que é bom, que vai acontecer. A reação será o resultado final. Conforme foi colocado por ele, recebam isso. Né? Diante de Deus, a ação evidencia uma reação fantástica, boa, agradável e perfeita para você. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só, talvez Deus se lembre do destino de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, vamos bater um papinho aqui. Não é tão longo, né? Eu acredito que até 5 horas da tarde nós já estamos aqui. Amém? Fiquem despreocupados. Nós vamos falar do tempo de dar fruto. Tempo de dar fruto. Tempo de dar fruto. Guarde essa palavra. O tempo de dar fruto. Ora, quando nós pensamos no tempo de dar fruto, a gente pensa em vários tipos de fruto que nós temos no nosso mercado, que eles são ocasionais. A maior parte dos frutos que nós temos, eles são ocasionais, eles têm seu tempo. Quem tem um pé de acerola sabe qual é o tempo que ela vai dar melhor acerola. Quem tem um pé de mangueira sabe que é no final do ano. Quem tem cajueiro sabe que é no final do ano. E eles são ocasionais. Mas o que foi feito para que eles deixassem de ser ocasionais em determinadas situações? O Vale do São Francisco, quando é vasto, né, inaugurou um trabalho de irrigação permanente. Então, o Vale do São Francisco passou a cultivar fruto para o ano todo. O ano todo. O caju, que dava uma vez por ano, ele passa a dar a cada 3 meses que é uma colheita de caju. A manga, a cada 3 meses tem colheita de manga. A uva permanentemente. Quem imaginava que a uva só dava lá naquela estação mais fria, é evidente que há uma diferença da uva que dá na estação mais quente e a uva que dá na estação mais fria. Isso aí está na propriedade, as propriedades são um pouco diferentes. Então aquelas uvas que dão na estação mais fria, ela tem um tanino, que chama de tanino mais apurado. Aqueles da região mais quente, é um tanino mais aberto, né? Ou seja, um sabor mais aberto assim. Mas
Mas o que acontece lá? Ninguém imaginava que o Vale do São Francisco, às vezes com calor de 30 graus, 35 graus, fosse oferecer uvas. Mas acontece que o homem passou a trabalhar de uma maneira tal que a árvore teria sol e teria água. Sol e água, ela permite que a árvore tenha seja próspera, né? Então, ali eles passaram a usar isso, da água, sol à vontade tem na região e água permanentemente. E aí ele preparou a árvore para dar o seu fruto sempre. Ali deixou de ser ocasional. Mas é uma coisa natural? Não, não é natural. É uma coisa que foi trabalhada pelo homem para permanentemente dar fruto. Mas essa coisa de permanentemente dar fruto, e com essa expressão dar fruto, ela vai nascer no coração de Deus em relação a nós. Assim como a árvore dá fruto, nós também precisamos dar fruto. A árvore é ocasional, nós não somos ocasionais. A gente tem que ser permanente. O nosso tempo na terra, ele é curto. Quando Paulo diz as nossas leves e momentâneas tribulação, ele está dizendo o seguinte, que mesmo que você viva 100 anos aqui, 100 anos comparado à eternidade, são 100 minutos, vamos dizer assim, 100 anos comparado à eternidade. Então, o tempo que nós temos aqui na terra, mesmo considerando que haja tribulação, por mais que isso aconteça a vida toda, comparado à eternidade que vai existir, esse tempo nós temos que considerar pequeno, porque nosso tempo aqui na terra é pequeno. Nosso tempo aqui na terra, ele é passageiro. Nós não sabemos o daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã. O daqui a pouco, nós não sabemos. Nós administramos esse momento. E esse momento eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o fruto para ofertar. No momento em que alguém buscar esse fruto na minha vida, ele tem que existir. Hoje, se você chegar lá no Vale do São Francisco, ali entre Petrolina e Juazeiro da Bahia, é a região onde está instalada a maior quantidade de produtores. Se você chegar lá, você tem fruto o ano todo. Você vai em qualquer árvore e vai encontrar fruto. E é isso que Deus deseja da minha vida, deseja da sua vida. Que alguém chegue junto a nós e encontre o fruto. E que fruto é esse? É aquele fruto que ele tem para oferecer. Porque o fruto, a árvore ela só produz o fruto se for cuidada. Não é isso mesmo? E nós somos uma árvore, somos cuidados por Deus, desde que nós queiramos ser cuidados por Ele, e o fruto nunca vai faltar, não é assim? Então, querido, Marcos, capítulo 11, verso de 16, verso 11 a 14, Marcos diz assim: Jesus entrou em Jerusalém, a partir do verso 11, Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo. Aí, observe isso aqui. Aí ele usa a expressão, observou tudo à sua volta. Olha, ele chegou em Jerusalém, observou aquela entrada de Jesus em Jerusalém, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Verso 12. No dia seguinte, quando eu estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de dar figos, ou de tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma de seu fruto. Parece absurdo isso, né? Veja que o autor ele faz questão de dizer que ele só encontrou folhas porque não era tempo, não tinha fruto, porque não era tempo de fruto. Então veja, Marcos faz algumas observações interessantes, acompanhe o relato dele. Entrando Jesus em Jerusalém, ele entrou no templo, observou tudo em volta, tudo que estava acontecendo
O versículo 11 diz isso. Talvez ele tenha observado o comportamento sócio-religioso daquele povo. Tudo que Jesus olhou lá, ele apenas olhou o comportamento, talvez, né? Não está escrito isso. A Bíblia, Marcos só diz que ele observou. No dia seguinte, voltando para Jerusalém, na estrada, observou de longe uma figueira que tinha folhas. E ao presenciar as folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, pois tinha folha. Esse detalhe ele é importantíssimo, visto que quando ocorre a primeira maturação, a primeira maturação, ou seja, os primeiros frutos, né? O fruto deveria proceder às folhas. Notemos que se trata de uma exceção. Não avistando fruto, Jesus lança uma sentença contra a figueira: nunca mais alguém coma do seu fruto. É isso que ele diz. E Mateus ele vai concluir isso dizendo no capítulo 21, verso 19, ele diz assim: a figueira secou imediatamente. Mateus traz essa observação, que foi imediatamente que a figueira secou. Olha, irmão, nós sabemos que árvores, elas não têm responsabilidade social, elas não têm a capacidade de pensar ou decidir. Então parece que houve ali um exagero de Jesus. É a primeira preocupação de alguém. E, olha, Jesus sabia que não tinha fruto. Por que ele amaldiçoou a figueira? E ela secou. Isso não significa que a árvore pecou ou que estivesse sendo má por não ter fruto. Notem que ao determinar que daquela árvore ninguém mais comesse o seu fruto, há um aparente constrangimento em Jesus. Será que isso se deu por causa do comportamento religioso que ele observou no dia anterior? Será que com aquilo ele estava querendo trazer uma lição? É o que eu acredito, que ele estava trazendo uma lição. Ele estava mostrando o que ele viu em Israel, ele viu repercutir naquela árvore. O que ele observou, aquela falsa aparência, aquela coisa bonita por fora, que ele viu em Israel, ele agora viu naquela árvore. A árvore estava cheia de folha. O que ela fazia? Ela aparentemente tinha fruto, porque o fruto ele vinha antes da folha. Quando o fruto vinha aí, logo quando você encontrava uma árvore cheia de folha, você tinha certeza que estava com fruto. Mas olha bem, você pode mais perguntar assim: mas Jesus não é onisciente? Como é que ele não sabia que não tinha? Por isso que estamos dizendo que o nosso entendimento é que ele está aplicando uma lição naquele povo. Por que ele vai punir a árvore? Aquilo também é um tipo da punição que virá de Deus por uma árvore que o tipo da árvore que somos nós, a árvore que não dá fruto. E Jesus diz claramente isso: toda árvore que em mim não dá fruto, meu Pai arranca. E aquela que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda para que dê mais fruto ainda. Não é isso mesmo? Ele cuida dessa árvore, como aqueles produtores lá da Podesfácio cuidam daquelas árvores que produzem fruto o ano todo. Muito bem. Usando essa ocasião interessante como um símbolo de um ensino maior, o que ele queria passar aos discípulos? Podemos extrair duas lições desse episódio. A primeira lição: apesar de ter uma abundância de folha, aquela figueira, entretanto, mostrava um quadro de engano. Em outras palavras, aquela figueira aparentava aquela figueira evidenciava ser o que não era. Ela mostrava ser uma coisa quando na realidade era outra. A folhagem sem fruto apontam para o sacerdócio da época em Israel, que vivia de aparência. Eu estou dizendo sacerdócio da época que vivia de aparência. E o que isso tem a ver com nossos dias do século XXI? Nós estamos vendo aí claramente que a religiosidade hoje monta uma aparência daquilo que parece que tem, mas não tem. As igrejas, nós vamos encontrar igrejas por aí cheias de pessoas. Não é uma censura, eu não quero dizer que a
graça de Deus ela vai acontecer e como vista da graça de Deus, você vai encontrar uma igreja cheia. Você vai dizer que a graça de Deus está acontecendo numa igreja que está cheia, numa igreja que tem 2 ou 3 elementos, não está acontecendo a graça de Deus. Não é por aí. Então, amados irmãos, a graça de Deus, ela se dá à medida que nós interagimos com Ele, à medida que nós reagimos com Ele. Então a graça de Deus vai acontecer na nossa vida. Nos dias de hoje, como estávamos dizendo, isso está acontecendo de montão. Muita gente está vivendo de aparência. Muita gente. Nós não vamos citar aqui detalhes para evitar a censura. Mas eu quero dizer que nós não somos mais santos do que ninguém, mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade e toda responsabilidade de crescimento espiritual eu não devo trazer para você, eu devo trazer para mim. E à medida que essa responsabilidade espiritual acontece comigo, eu começo a dar fruto. E o fruto vai favorecer quem? Ao outro. Ao outro. À medida que nós produzimos, nós vamos produzir no coração do outro. Quanto mais uma árvore produz, pode ter certeza que mais árvores vão acontecer. Porque dali do fruto existirão as sementes que vão fazer outras árvores nascer. Então, o primeiro responsável por essa produção de fruto não é o pastor Juanito, não é você. Eu não devo esperar que você tenha alguma coisa para me oferecer. Eu devo esperar que eu tenha para oferecer, porque eu recebi de Deus. E a partir desse momento que eu, você e cada um de nós começamos a entender que temos uma responsabilidade de dar fruto, o mundo inteiro vai se beneficiar desse fruto que nós produzimos. E não vamos viver de aparência. Não são as orações longas, não são as orações bonitas. Muita gente às vezes se preocupa em me chamar ali para frente e eu não sei orar. Por que a pessoa diz isso, eu não sei orar? É porque ela está preocupada com o que alguém pode dizer a partir da oração que ela fez. Ora, o fulano fez uma oração bonita. Eu gosto de ouvir o pastor Juanito porque ele ora maravilhosamente bem. Eu gosto de ouvir a irmã Silvana. Eu gosto de ouvir o irmão Jurandir, porque ele faz uma oração como ninguém. Não é por aí. A gente tem que lembrar uma coisa bem interessante. O nosso coração ele se dispõe a falar com Deus aquilo que está dentro da nossa necessidade. A gente não tem que ficar preocupado com a oração bonita, com a expressão da língua bonita, que vai encantar as pessoas que ouvem. Isso é o quê? É falsa aparência. É falsa aparência. Ao passo que eu ouvi uma oração recentemente, e que eu achei interessante, eu até trouxe para o meu. Eu trouxe para o meu volume de palavras. Ela diz assim: Senhor, tudo tu pode. Começa assim: Senhor, tudo tu pode. Tudo. Será que eu fiz uma oração? Fiz. Quando eu disse Senhor, tudo tu pode, eu já declarei o poder de Deus. Tudo tu pode. Pastor Juanito pode tudo? Claro que não. Você pode tudo? Claro que não, mas meu Deus tudo pode. Considerando essa passagem, que Deus tudo pode, nada vai ficar difícil para Ele. Quando eu digo que Deus é o Deus do impossível, eu estou dizendo a mesma coisa lá atrás: Deus tudo pode. Não é assim? Então o que é mais bonito? É dizer tudo pode. A oração curtinha é dizer Deus é o Deus que age no impossível. Parece que isso encanta muito mais. Mas quando eu digo Deus tudo pode, eu estou dizendo que Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Al-Shaddai. Não é assim? Então, amados, a oração, ela tem que nascer naturalmente de você. Expressar naturalmente. E nada de mostrar o que nós não somos. É isso que a palavra diz. Então vemos que na primeira lição que ele mostra que ali aquela árvore estava evidenciando uma coisa que ela não era. Ela estava cheia de folha, para muita gente poder ter fruto. Aquele sacerdócio da época era um sacerdócio que parecia que tinha a resposta de Deus, mas ele não tinha.
não vamos excluir os dias de hoje, que também vivemos essa ocasião. A gente tem que ter cuidado para estar na presença de Deus, para mostrar o que Deus tem na nossa vida e apresentar o fruto que Deus preparou em nós. Contextualizando esse fato com a igreja de hoje, sem nenhuma pretensão de julgamento, é notório o comportamento que observamos em todas as esferas. Fala-se de avivamento, mostrando como sinal deste o número crescente de evangélicos e a prosperidade que os acompanha. Vemos na igreja a figura de uma árvore com vasta folhagem, porém sem frutos para obedecer. Jesus continuará com fome, aguardando o fruto do arrependimento de cada um de nós. Deus tem fome do fruto que nós produzimos. Deus tem fome e o fruto que nós precisamos produzir todos os dias, amados, é um arrependimento. Precisamos estar arrependidos diante de Deus a cada momento, a cada instante. Nós estamos nesse mundo sujeitos a todo tipo de falha, seja através do pensamento, seja através do caminho que a gente escolheu, todo tipo de falha. Nenhum de nós aqui está completo nessa caminhada. Todos nós estamos progredindo para Deus, estamos progredindo para entrar no reino de Deus. Nenhum de nós aqui está vivendo de aparência. Você tem que ter esse pensamento com você. Você tem que ter essa conclusão contigo mesmo, que você não vive uma aparência, você vive algo sério na presença de Deus. A segunda lição a ensinar nesse propósito, nessa ação de Jesus, eu acredito que ele quis ensinar a seus discípulos que os servos de Deus não dão fruto ocasionalmente, como nós dizíamos. Eles devem apresentar seus frutos espirituais em tempo e fora de tempo, pois foram chamados para dar frutos. Quando Jesus chamou cada servo dele, quando Jesus me chamou, quando Jesus chamou você, ele não chamou para você ficar na inércia, para você ficar parado. E a gente vai entender isso muito bem, que nós não podemos ficar parados. Uma expressão clara de Paulo, quando ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto, e olhando para as coisas que estão adiante de mim, deixando o que está para trás, olhando, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto, pelo crime da soberana vocação de Deus existe também. Então a vida do crente não pode ser uma vida parada, como a vida da árvore. Ela não é aquela árvore, naturalmente ela é ocasional, mas o crente, a natureza do crente, ele deixa de ser natural para ser espiritual. E como ele é espiritual, ele agora passa a dar fruto todos os dias. Toda manhã ele aparece, a sua árvore amanhece frondosa, mas não é só folhas, ela está carregada de frutos. Em Romanos, no capítulo 7, verso 4, está concluindo esse entendimento nosso, diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Mateus, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Essa é uma expressão de Jesus. Deem fruto que mostre o arrependimento. João, capítulo 15, verso 8, diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como é que meu Pai é glorificado? A glória do meu Deus reflete na minha vida a partir do fruto que eu ofereço, a partir do fruto que eu tenho para dar para outro. João 15, de 4 a 5, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ainda em Provérbios 8, 19 diz assim, amado: meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata que eu escolhi. O meu fruto é melhor do que o ouro. O que é melhor do que o ouro em nós? O que é melhor do que isso? É oferecer o que Deus
graça recebeste, de graça dai. Então o que é isso? Isso é o fruto que eu estou oferecendo a você, a oportunidade que eu estou aproveitando para te oferecer. Eu não devo esconder o meu fruto, eu não devo ser apenas uma árvore cheia de folha para apresentar aparência, eu devo mostrar com essas folhas que eu estou carregado de fruto também. E concluindo, amados, eu digo que o servo que faz a vontade de Deus, que foi nascido do Espírito e que é conduzido pelo Espírito Santo, jamais viverá de aparência, sempre terá o que oferecer, jamais deixará de dar fruto. Em todo tempo ele será a árvore que Jesus quer que ele seja. Em todo tempo seremos a árvore que Jesus quer que sejamos. Mas nós precisamos dar fruto, precisamos interagir com Deus, precisamos estar ligados na planta e na raiz, precisamos muito do presente de Deus, do socorro de Deus, do sol. Nós precisamos do sol e da água. O sol é Ele, a água é Ele também. São esses elementos que precisamos para nós, para darmos fruto o tempo todo, o dia todo, todas as manhãs. A nossa árvore vai ser cheia de folha, mas com muito fruto. O Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos.